E aí, flautista, tudo bom? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Falando de Flauta, esse nosso quadro semanal aqui no Instagram, onde toda semana está saindo uma aula ao vivo sobre algum assunto relacionado à flauta transversal que a gente vai decidir em conjunto, tanto por aqui quanto no nosso grupo lá no Telegram. E o assunto da aula de hoje vai ser articulação na flauta. Então já pega aí papel e caneta, já anota aí para fazer as anotações, pega a flauta, pega o bocal, que hoje a gente vai exercitar com o bocal, e já compartilha essa live para outros amigos flautistas, outros amigos instrumentistas, ou até mesmo amigos que não são flautistas ainda, mas querem começar na flauta e não sabem como, para que esse conteúdo chegue a mais pessoas, tá bom? Então prepara papel e caneta. Hoje você vai aprender o que é articulação, como fazer articulação na flauta, e a gente vai exercitar juntos. Depois desses exercícios eu também vou passar para você alguns erros para você prestar atenção e evitar na hora de fazer esse processo, que são erros extremamente comuns na hora de fazer esse processo de articulação. Bom dia, Montemor, tudo bom? Bom dia, Ribeiro. A gente está falando aqui sobre articulação. Já comenta por aqui de onde vocês são, se vocês são flautistas, são instrumentistas, para a gente ir trocando ideia, para a gente ir conversando durante a nossa live, tá bom? Qualquer dúvida podem comentar aqui, podem escrever nos comentários que eu vou respondendo. Então a primeira coisa que a gente precisa entender nesse processo é o que é articulação. A articulação na música, no geral, vai ser uma pronúncia, uma forma da gente separar e dividir as palavras que a gente toca para dar para elas mais clareza e sentido. Então a articulação num contexto musical nada vai ser além de uma forma, um mecanismo, uma ferramenta da gente dar sentido, clareza e pronúncia para aquilo que a gente toca. Porque afinal, quando a gente está tocando um instrumento, quando a gente está fazendo música, a gente está transmitindo uma mensagem, a gente está comunicando alguma coisa. Por isso a gente precisa de ferramentas para conseguir comunicar esses elementos, o nosso discurso musical da melhor maneira possível, e para isso serve a articulação. Dependendo do instrumento que a gente está tocando, a forma de articular vai ser diferente. Pegando o instrumento de arco, vai ser o movimento do arco que o instrumentista faz. Pegando, por exemplo, no instrumento de teclas, como o piano, vai ser a movimentação dos dedos. E nos instrumentos de sopro, quem vai estar sendo extremamente importante e diretamente responsável por esse processo de articulação vai ser a língua. Bom dia, Kleber, tudo bom? Kleber, flautista maravilhoso, chorão aí. Tá tocando muito, tá decolando. A gente está falando hoje na nossa live sobre articulação. Então, se tiver alguma dúvida, se você quiser falar sobre esse processo de articulação, como é que você pensa, se tem alguma dificuldade, fica à vontade. Bom dia, sou de Resende, aprendi a tocar sax, mas já estou meio enferrujado. Olha só, que maravilha! Eu toquei um pouco de sax, experimentei um pouco, achei um instrumento bem bonito, mas acabei ficando só na flauta mesmo. E realmente, o saxofone é um instrumento que tem um som muito presente, os vizinhos que lutem na realidade. Que bacana que você pretende iniciar na flauta. Você já tem algum instrumento, já tem alguma ideia de como começar? Então, voltando para esse processo de articulação, a língua vai ser a principal responsável por fazer esse processo de dividir os sons. Principalmente na flauta, que é um instrumento que a gente tem uma embocadura livre, ou seja, a gente não tem nenhuma palheta, não tem nenhuma ferramenta, nenhum mecanismo fica aqui na nossa boca para produzir essa vibração, e a gente na maioria das vezes está soprando para o nada. A gente precisa entender muito bem o papel e a atuação da língua na hora de articular, porque 100% da articulação, na grande maioria das vezes, vai ser realizada com a língua. E para isso, para facilitar esse processo de articulação, existem algumas sílabas que a gente pode escolher e que a gente pode utilizar na hora de tocar, que vão facilitar esse processo para a gente. E existe uma infinidade de sílabas que a gente pode escolher, mas aqui na aula de hoje eu vou passar para você a sugestão de 3, para você praticar e experimentar, que também valem para outros instrumentos de sopro em sua maioria, que são elas: tá, te e tu. Então a gente vai estar utilizando essas 3 sílabas, essas 3 formas de fazer articulação para poder emitir os nossos sons e dar clareza no nosso discurso musical. Então vai praticando só você, primeiro com tá, 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 tá. Depois com te, 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 te. E depois com tu, 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 tu. Porque na hora de tocar, a única coisa que você vai fazer é que você vai tirar o som e vai deixar só essa movimentação da língua. Então, tá, te, tu.
E é isso que a gente vai fazer na hora do processo de articulação. Essa movimentação com a língua que eu já vou explicar para você como é que funciona. Mas primeiro, antes da gente escolher a sílaba, antes da gente experimentar essa sílaba, o que eu quero fazer com você é o seguinte: a gente vai pegar o bocal da flauta e praticar um pouco de articulação juntos, tá bom? Então, como é que vai funcionar esse processo de articulação? Com a mão esquerda, só questão de postura inicialmente. Com a mão esquerda, você vai segurar aqui próximo da coroa da flauta e com a mão direita, coroa do bocal, perdão, e com a mão direita você segura bem por aqui, tá bom? Toma cuidado para não segurar na extremidade do bocal para você não cortar o fluxo de ar. Coloca aqui na extremidade do bocal. Inicialmente eu quero que você apenas sopre, sem se preocupar com a articulação, sem se preocupar com nenhuma sílaba, apenas o ar, como se você estivesse apagando uma vela, por exemplo. Então, pegou o bocal, colocou aqui. Tirou o bocal, colocou de novo. E a gente já consegue emitir alguns sons apenas utilizando o nosso ar dessa forma. Só que o que acontece? Esses sons, se a gente toca num contexto musical, numa frase, numa música, eles acabam saindo sem muito sentido, sem muita coesão. Eles não têm um início e nem uma separação muito clara, principalmente quando a gente toca mais de uma nota. Por isso, agora, a gente vai experimentar utilizar as nossas sílabas. Então, a gente vai começar utilizando só a sílaba tá. Então, inicialmente, eu só quero que você pegue essa nota longa que você estava tocando, só jogando ar, e antes de começar a tocar, no início da emissão dessa nota, você pronuncie tá. Então, vamos experimentar agora. Preparou? De novo. Então percebe que a nota já sai com uma projeção a mais, ela já sai com um direcionamento na realidade, proveniente justamente dessa movimentação da língua fazendo esse processo de articulação. Agora a gente vai experimentar a mesma coisa, só que com a sílaba T. Então colocou a flauta, colocou o bocal aqui e... mais uma vez. E agora a gente vai fazer duas vezes com a sílaba tu. Então preparou? Mais uma vez. Então, essa questão da escolha das sílabas, na realidade, é uma coisa muito pessoal e vai variar de flautista para flautista. Essas sílabas, apesar delas não darem um resultado sonoro tão diferente, a principal mudança delas vai ser em relação ao seu conforto na hora de tocar, principalmente em relação à embocadura. Então, eu vou passar aqui o que eu gosto de tocar, que eu geralmente indico inicialmente para os alunos, mas eu sempre deixo claro e também vou frisar aqui que é um processo de experimentação. Então, você vai ter que ver o que funciona melhor para você, tanto durante esse processo de fazer essas articulações, quanto em frases específicas, porque pode acontecer de em regiões específicas da flauta esse processo variar e você precisar usar articulações diferentes. A língua fica parada nos dentes de cima, isso. Enquanto você está tocando, o que vai acontecer? Já aproveitando para explicar a movimentação da língua, você vai ter o céu da sua boca e os dentes, a língua vai ficar nessa diagonal, atrás dos dentes, próxima do céu da boca. E o movimento que ela vai fazer não vai ser nenhum movimento de cima para baixo, nem um movimento de trás para frente. Então a gente não golpeia nessa direção horizontal e nem vertical. Vai ser numa direção um pouco mais diagonal. Então o que vai acontecer? A língua está aqui atrás dos dentes. Quando a gente for articular, ela vai sair. E esse atrito da saída dela é o que vai permitir com que o ar saia de uma forma diferente e também com que a articulação aconteça. Então a articulação não acontece quando a língua encosta nos dentes.
A articulação vai acontecer no momento em que ela sai. Então, ou de uma forma um pouco mais constante. Mas ela sempre vai ficar aqui atrás dos dentes de cima, ou então no meio da nossa boca, dependendo da utilização que a gente precisa para ela. Mas durante o processo de articulação vai ser essa movimentação. Ela encosta nos dentes de cima, sai nessa diagonal, e é esse atrito nessa saída que vai promover essa produção de som na articulação simples, que é a que a gente está vendo hoje. Então, a gente viu a questão das sílabas, agora a gente vai fazer alguns exercícios para praticar essa questão da articulação. Porque o que acontece? Principalmente no começo, a língua ela fica um pouco lenta. A gente não consegue ter tanto controle dela, não consegue ter tanta coordenação assim. Por isso a gente precisa praticar primeiro a passos mais lentos para conseguir entender como é que funciona esse processo. Então, inicialmente, o que é que a gente vai fazer? Eu vou fazer uma contagem de 4 em 4 tempos. Então, 1, 2, 3, 4, aqui com os meus dedos. Inicialmente a gente vai tocar uma nota longa durante 4 tempos. Então você articula logo no começo e mantém essa nota durante toda a minha contagem, tá bom? Então vamos preparar, pega o vocal para praticar, que a gente vai começar fazendo essa contagem e vai tocar juntos. Então preparou? Colocou o vocal aqui na boca e... mais uma vez. Agora a gente vai fazer 4 vezes seguidas, ou seja, você toca essa nota de 4 tempos, respira e toca novamente. E a gente vai fazendo isso 4 vezes, tá bom? Preparou? Um pouco complicado para você, você pode diminuir a velocidade ou diminuir as repetições seguidas. E se ficou fácil para você, você pode aumentar a velocidade e aumentar essas repetições que você vai fazendo. Esse daqui é só um estudo para a gente experimentar essa articulação. Agora o que você vai fazer? Você vai pegar essa nota longa de 4 tempos e você vai dividir ela ao meio. Então, em vez de uma nota de 4 tempos, você vai ter 2 notas de 2 tempos cada. O que significa, em outras palavras, que agora a gente vai articular no meio da nossa nota. Então você vai contar 1, 2, articula, 3, 4, tá bom? Agora vão ser 2 notas. Então preparou? Mais uma vez. Desse jeito. Agora a gente vai fazer aquele mesmo ciclo de 4 séries de 4 tempos. Que no caso vão ser 8 notas. Então, preparou? Isso. Lembrando sempre de abrir muito bem a boca na hora de fazer a respiração e lembrando de respirar só no final da contagem. Eu não quero que você respire no meio dessa contagem, justamente porque quando a gente tocou as notas longas de 4 tempos, esse era o tempo que você estava respirando. O bom desse exercício é que a gente sempre vai tocar durante o mesmo período de tempo. A única coisa que vai mudar é que a articulação que a gente usa vai ser diferente. Na verdade, a articulação vai acontecer em momentos diferentes do exercício. Mas não quero que você respire no meio dele. Tenta ao máximo respirar sempre no final da contagem, tá bom? Sempre no final dessa contagem de 4 em 4 tempos. Agora, a gente vai tocar 4 notas de um tempo. Ou seja, a gente pega essas 2 notas e divide mais uma vez no meio. Agora você vai tocar uma nota a cada contagem que eu fizer. Então, preparou? Mais uma vez. Agora a gente vai fazer aquele ciclo de 4 séries de 4 tempos, tá bom?
exercícios você pode fazer também na região grave e pode fazer com a flauta montada. Eu gosto de começar eles com o vocal para a gente ter menos coisa para se preocupar. Então você não vai se preocupar com a postura na flauta, com as notas que você está tocando, você se preocupa unicamente com a sua embocadura, a sua respiração e a articulação, que é o propósito desse exercício. Esse estudo você pode também fazer na região grave. É só você colocar o bocal aqui a mão aqui na extremidade do bocal e soprar, que você tem uma nota lá, uma oitava abaixo. E você pode fazer esse mesmo estudo nessa região antes de passar para a flauta montada, por exemplo, tá bom? Então agora a gente estudou com 4 tempos, com 2 tempos, com 1 tempo, e eu vou passar um desafio para praticar em casa, para você fazer essa prática também no final desse estudo, que é para cansar mesmo. Agora a gente vai tocar 2 notas a cada tempo. Então agora, para quem entende um pouco mais de teoria musical, a gente vai estar tocando colcheias, figuras de meio tempo. Basicamente significa que a cada contagem mínima você vai tocar 2 notas. E o que você pode usar para experimentar, para entender esse processo na realidade, pega uma palavra de 2 sílabas, como por exemplo casa, e tenta pronunciar a cada contagem mínima. Por exemplo, casa, 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 casa. 1 e 2 e 3 e 4 e tá, 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 tá. Tá bom? E agora a gente vai experimentar isso aqui na flauta, que além de trabalhar articulação, a gente também trabalha um pouco de ritmo. Então, preparou aí? De novo. Agora a gente vai fazer os 4 ciclos de 4 tempos. Preparou? Desse jeito. Só vai complicando isso. Esse é o propósito desse estudo e é essa forma que eu gosto de organizar esses estudos, sempre de forma progressiva. Então a gente começa bem tranquilo, só para experimentar, para fazer um aquecimento, para entender como funciona, e aos poucos a gente vai complicando cada vez mais. Hoje a gente vai parar nas colcheias, então a gente vai parar em 2 notas por tempo. Caso você queira fazer um estudo ainda mais complicado em casa, você pode experimentar 3 notas em um tempo, 4 notas em um tempo, 5 notas em um tempo eu já acho um pouco demais, principalmente para quem está no nível mais iniciante. Mas até 4 notas a gente consegue estudar e ter resultados muito bons de agilidade e treino da embocadura e da articulação. É comum, principalmente no começo, a embocadura dar uma cansada. Então você pode sentir o seu rosto um pouco dormente, pode sentir uns formigamentos. Se isso acontecer, você pode parar para descansar um pouco, faz uma massagem no rosto e depois volta. Mas esses exercícios eles realmente vão cansar, principalmente se você está no começo. Então vai chegar um momento que a língua não vai funcionar direito, que a articulação não vai sair, que você vai estar mais se cuspindo do que articulando qualquer coisa. Mas vai com calma, vai no seu ritmo, vai respeitando esse processo que aos poucos vai ficando mais natural e consciente, eu garanto para você. Então, entendemos o que é articulação, entendemos sobre a questão das sílabas, fizemos um exercício juntos para a gente entender essa questão da articulação e como ela pode ser exercitada. E eu vou passar aqui alguns erros, algumas coisas para você já tirar da sua mente enquanto estiver estudando, porque elas atrapalham esse processo de articulação. Então a primeira coisa que eu quero que você tire da sua mente, que você não cometa na realidade na hora de articular, é cortar o fluxo de ar. Então eu não quero que você articule dessa forma. Tudo bem picotadinho. Porque o que acontece? Não é que não existam articulações dessa forma, inclusive existem e são muito utilizadas. Só que para articulação simples, que é o que a gente está vendo agora, eu não quero que você corte inicialmente, porque você pode acabar criando um vício muito grande, muito comum, infelizmente, que é de sempre tocar de forma cortada. E aí você vai tocando de forma pausada, é como se você estivesse falando desse jeito, todo cortado. Então o que é que eu quero que você imagine? Você tem o seu fluxo de ar, você tem o ar que você está soprando, esse fluxo de ar ele tem que ser constante. Você não vai tirar ele, a não ser que você esteja fazendo uma articulação específica que peça isso, que não é o caso da nossa aula de hoje, ou então que você precise parar para respirar.
Mas enquanto isso, você não para de soprar e você mantém o seu ar de forma constante. A língua, ela não vai ser responsável por impulsionar o seu ar ou por soprar por você. O fluxo de ar, ele tem que ser uma unidade constante que independe da sua língua. Tanto é que a gente conseguiu articular no começo da nossa aula sem utilizar a língua. Então eu quero que você pense na língua como um agente que, em vez de impulsionar ou de fazer esse processo de soprar por você, ela simplesmente está ali dividindo as notas. Então você não para de soprar em momento nenhum. A língua só vai entrar na realidade para dar uma atrapalhada no seu som e no seu ar. Uma atrapalhada em um bom sentido. Então, em vez de articular dessa forma, eu quero que você tente deixar esse processo sempre o mais constante possível. Percebeu a diferença? Eu não parei de soprar em momento nenhum e a língua só entrou quando ela era necessária. E eu sei que é muito comum, principalmente no começo, a gente articular de forma cortada, porque é mais fácil e é mais tranquilo para a gente entender esse processo inicial. Mas eu quero que você vá praticando para aos poucos você pegar essa articulação de forma cada vez mais constante, porque além de você não ter controle da articulação, se você estuda da outra maneira, fica um pouco maçante se você toca sempre separando os sons. É como se você estivesse sempre engasgando, sempre tropeçando, tá bom? Então, evite isso. E o segundo erro que eu quero que você evite na hora de fazer esse processo de articulação é o seguinte: evite trazer qualquer tensão aqui para sua garganta. A articulação simples não acontece aqui na garganta. Ela vai acontecer na sua língua, preferencialmente na ponta da sua língua. Então, até mesmo a partir do meio para trás da língua, a gente busca não utilizar e traz só para a língua, porque essa articulação ela precisa ser o mais leve possível. Então, ela precisa ser leve, ela precisa ser solta e ela precisa ser confortável de fazer. Se você traz essa articulação aqui para essa região de trás, para a garganta, para a base, para o meio da língua, você acaba tornando essa articulação um pouco pesada e você corre o risco, principalmente no começo, de acabar tensionando, tanto a embocadura ou então se machucando aqui nessa região. Isso não quer dizer que a gente não vai utilizar essa região na hora de articular. Existem outras formas de articulação que a gente utiliza na nossa garganta, principalmente quando a gente fala de articulação dupla ou articulação tripla. Mas inicialmente, para articulação simples, tenta deixar esse processo o mais próximo possível da ponta da sua língua. Se você quiser um exercício bom para saber se você está fazendo isso, além de conferir se você está se cansando, se está sentindo tensão nessa região, é estudar na frente de um espelho. Porque se você articular com a garganta, principalmente se você tem um pomo de Adão bem presente, ele vai se movimentar. Se você está articulando dessa forma, movimentando essa região da garganta, ou então tensionando, ou movimentando as bochechas, a boca, provavelmente tem alguma coisa que não está sendo tão bem trabalhada, então você volta lá para a base, tocando essa articulação só com notas longas, justamente para você entender como esse processo acontece, tá bom? Porque quando a gente faz isso, além de criar essas tensões, esses riscos de lesões, a gente acaba perdendo bastante agilidade e torna a articulação uma coisa pesada, uma coisa que não é muito agradável tanto de tocar quanto de escutar. Então tenta deixar sempre bem soltinho e o mais na ponta da língua possível, tá bom? Então, era isso que a gente tinha para falar sobre articulação. Muito obrigado para você que ficou até aqui, muito obrigado para você que está acompanhando aqui no replay. Essa live vai ficar salva aqui no Instagram, no perfil, e eu também vou postar lá no nosso canal no YouTube. Então ela vai ficar salva para você conferir quantas vezes você quiser. Próxima semana vamos ter mais um episódio falando de flauta, e é um episódio que a gente sempre define os temas juntos, vai conversando. Então caso você tenha alguma sugestão de tema, tenha alguma sugestão de algum assunto que você queira ter uma aula, queira acompanhar ou então saber a minha opinião por aqui, pode mandar para mim no direct, ou então fica atento quando eu abrir caixinha de perguntas para você conferir, para a gente sempre ir direcionando esses temas para o que melhor se aplica para vocês. E, por fim, eu venho aqui anunciar uma oportunidade, venho aqui fazer uma oferta para você. Caso você queira aprender flauta transversal do zero, mas não sabe por onde começar, ou então já toca há um tempo, mas não tem muita segurança do seu som, não tem muita segurança da sua técnica e dos fundamentos da flauta, do que você precisa na hora de tocar, eu estou lançando oficialmente o meu curso online, Flauta Transversal do Zero,
que é ideal para você, que está começando do zero, ou já está no nível iniciante, intermediário, mas não sabe o que fazer para seguir evoluindo ou para aprender com qualidade. São mais de 20 aulas gravadas, trabalhando todos esses princípios básicos da flauta, como articulação, sonoridade, respiração, flexibilidade, rotina de estudo, exercícios para você praticar, além de material de apoio no final de cada aula e meu acompanhamento durante a plataforma pelo período de 1 ano. Então, como essa é a primeira turma, eu estou lançando esse curso a um valor promocional de R$ 197, uma única vez, e você já tem acesso vitalício, não precisa pagar mensalidade. E esse valor pode ser parcelado em até 12 vezes e as parcelas ficam menos de R$ 20 por mês. Então, caso você queira ter acesso, caso você queira mais informações, caso você queira dar esse primeiro passo, rumo tanto ao seu aprendizado quanto à sua evolução, você pode clicar no link da minha bio ou então manda mensagem para mim que a gente vai conversando e eu vou dando mais informações para você sobre o curso, tá bom? Como essa é a primeira turma, eu estou com esse valor promocional e também estou com alguns bônus para essa primeira turma. Então vão ter algumas aulas adicionais e vão ter algumas aulas em grupo também para essa primeira turma, que eu não sei se eu vou conseguir ofertar para as próximas, mas para essa primeira, pela confiança e por ser a primeira turma, eu já estou deixando claro, já estou deixando avisado que eu vou ofertar. Então, caso fez sentido para você, caso você queira mais informações, clica no link na minha bio, lá no perfil do Instagram, ou então manda uma mensagem para mim no direct ou em outra rede social que a gente vai conversando e eu atendo você, tá bom? Valeu, ótima aula, muito obrigado pela atenção, muito obrigado pelas perguntas, espero de verdade que essa aula tenha ajudado. Articulação é um assunto extremamente importante e que por vezes gera muitas dúvidas, então e se a gente acaba articulando de forma errada, além de perder agilidade, perder em técnica, a gente também traz algumas tensões que, dependendo do grau, podem até mesmo impossibilitar a gente de tocar. Por isso que é tão importante entender a articulação da forma certa e de uma forma correta e eficiente para você também. Ricardo, valeu muitas dicas. Estou estudando sozinho e estava fazendo as notas pausadas. Ouvindo outros flautistas, sabia que estava fazendo errado e você explicou direitinho, valeu. Muito obrigado, Ricardo. Realmente, isso é uma coisa que eu percebo muito nos meus alunos, por exemplo. Quando a gente começa esse processo de articulação, a tendência é fazer articulação pausada, porque é uma coisa nova pra gente, é uma coisa que a gente está aprendendo agora, está entendendo agora. Então a tendência é tocar de forma pausada. O que eu indico para você fazer no seu estudo, porque mesmo entendendo a teoria, às vezes a gente não consegue assimilar a prática tão bem inicialmente. Continua tocando de forma pausada, do jeito que você estava, com uma nota só. Aos poucos, tenta deixar essas pausas cada vez menores. Então antes, se você fazia, você diminui esse intervalo aos poucos. Até chegar um momento que você está articulando uma nota depois da outra. Mas aí o que ajuda? Imagina sempre uma linha reta e fica na cabeça repetindo que você não vai parar de soprar. Porque essa pausa acontece justamente por você parar de soprar. Então, se quiser experimentar até sem o bocal, apenas sopra e faz esse processo de articulação só com o seu ar. Porque depois você vai fazer exatamente a mesma coisa na flauta, tá bom? Espero que essa dica ajude. Qualquer coisa, pode mandar mensagem no direct, no link da minha bio no Instagram, verdade, no link da minha bio no Instagram vou colocar hoje um link de acesso ao nosso grupo de estudos lá no Telegram. Para quem não sabe, a gente tinha um grupo de estudos no Telegram que eu estou reativando essa semana, onde justamente esses flautistas podem mandar suas dúvidas e meu propósito é justamente construir essa comunidade com flautistas que estudam juntos, que buscam os mesmos objetivos e que buscam evoluir na flauta, tá bom? Então, muito obrigado pela atenção, muito obrigado para quem ficou até aqui, muito obrigado para quem está assistindo no replay e a gente se vê na próxima semana no nosso outro episódio do Falando de Flauta. Tchau, tchau, flautista. Bom fim de semana.